Bom dia, alunos. Professora Aniela, de Cidadania, do Colégio Selma. O assunto de hoje é sobre a importância do dinheiro. O dinheiro é muito importante nas nossas vidas, até para as necessidades básicas, entendeu? A gente precisa do dinheiro para tudo, para alimentação, para moradia. E como uma pessoa que não tem esse dinheiro, não consegue adquirir esse dinheiro, consegue sobreviver? Inviável, né? Então a gente também vai comentar sobre o desemprego. Vamos falar sobre o desemprego? O que é o desemprego, galera? São pessoas que não possuem trabalho. Sim, pelo IBGE, são pessoas que não trabalham, mas não é necessariamente apenas isso. Por exemplo, se você trabalha, mas não trabalha de carteira assinada, pelo IBGE, você é o quê? É um desempregado, certo? Então você, apesar de ter um dinheiro, de ter uma renda, se você é um autônomo, trabalha por conta própria, você também, pelo IBGE, você é um desempregado, certo? Então, a gente tem uma definição mais específica quando a gente fala de desemprego, certo? Por quê? Porque a gente começa a encaixar pessoas que trabalham por conta própria e não são um desempregado, certo? Então, o que acontece? Existe o que a gente chama de população economicamente ativa, PEA. E isso, ele vai separar a população em dois estágios, né? Em dois tipos de população. A população ocupada e a população desocupada. O que é a população ocupada? É a população economicamente ativa, aquilo que o IBGE classifica como população ocupada. É a população economicamente ativa. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que são pessoas que trabalham de carteira assinada, pessoas que não trabalham de carteira assinada, mas trabalham de maneira informal, quer dizer, ganham, mas não tem aquela carteira assinada, pessoas que fazem estágios, certo? Elas têm um ofício, elas fazem alguma coisa em um período, sendo remunerado ou não, por conta própria ou como empregador. Ou você trabalha por conta própria, você é um autônomo, ou você é empregador, você começa a dar empregos para as pessoas, mas você não tem uma carteira assinada, não tem alguma coisa que comprove que você trabalha, entendeu? Por isso que agora o IBGE, ele está classificando dessa maneira também. Ele coloca taxa de desempregados só pessoas que não trabalham, mas aí ele começa a ter a taxa dos desocupados e as taxas dos ocupados. Então a população ocupada é aquela que vai tentando fazer tudo aquilo. Se ela tem um trabalho remunerado, um trabalho voluntário, já vai como que? Como uma população ocupada. Então ela tem um ofício, ela tem uma ocupação. Pode não ser um emprego propriamente dito, mas ela tem uma ocupação. E a população desocupada, ela é a população que não possui condições para trabalhar, certo? Ou por idade, pela faixa etária, ou porque não tem habilidade, não está apto, não tem aptidão para trabalhar, certo? Ou então simplesmente porque desistiu do trabalho. Você às vezes acha que não acontece, mas acontece. Às vezes a pessoa fica muito tempo procurando um trabalho, isso desmotiva e ela acaba entrando sem vontade de procurar mais. Porque para você procurar um emprego, também gasta dinheiro. Você tem que entregar currículo. Mas tem a internet. Sim, tem a internet, mas e as entrevistas que você tem que ir? Você tem que arrumar dinheiro de passagem para ir para a entrevista. E os processos seletivos? Muitas vezes o processo seletivo não é de uma etapa só. Você vai fazer uma entrevista, depois você vai fazer uma prova, depois vai fazer não sei o que, vai fazer a dinâmica de grupo, não sei o que, não sei o que lá, até chegar a resposta final, aguarde em casa. Aí tu fica um tempão guardando em casa e nem tem a resposta.
Aí o que acontece? Acontece que isso desmotiva às vezes a pessoa que está desempregada precisando de dinheiro. Aí vamos entrar nessa questão da ONU. Lembra que a gente falou algumas aulas que a ONU estabelece algumas declarações para dizer da dignidade do ser humano. O ser humano tem direito à vida, o ser humano tem direito à moradia, tem direito à alimentação, tem direito a tudo isso, certo? Os direitos humanos, certo? Só que se você não tem um emprego, como é que você vai pagar a sua moradia? Como é que você vai pagar a sua alimentação? Então você começa a viver abaixo, a um nível de pobreza que você não vai ter mais aquela dignidade. Não digo dignidade por você ser mau caráter, não é isso que eu estou dizendo. A dignidade porque você vai passar fome, a dignidade porque muitas vezes você passa fome, porque você passa frio, você passa calor, porque você não tem uma casa, não tem um lugar para tomar banho, não tem um lugar para ir ao banheiro, não tem um lugar para enfrentar o frio, a chuva, você não tem às vezes o que comer. Então, vivemos essa realidade no país e no mundo inteiro. Claro que em países mais desenvolvidos, o índice de desocupados, de desempregados são menores, de miseráveis são menores e tal. Mas a gente vive num país muito desigual. Então esse nível é muito grande, certo? A importância do dinheiro. Desemprego é a realidade permanente no Vale do Jequitinhonha. Pai, como as pessoas desse lugar vivem sem dinheiro? Meu filho, eles passam por imensas dificuldades, fome, falta de saneamento básico, entre outros. Mas isso é errado, não se pode viver sem alimento, água e luz. Infelizmente, no nosso país, muitas pessoas vivem assim. Sem emprego, eles não conseguem sair da miséria e a única maneira de sobreviver é doações. Eu ouvi dizer que existem várias instituições que ajudam essas pessoas que moram lá. Certo era dar a eles condições de se sustentarem, mas isso não é possível. Nós temos que ajudar com doações. Eu fico muito triste com essas coisas. Jonas, o que você está fazendo? Estou separando todas as roupas que não uso mais e vou dar para aqueles que estão precisando. De novembro de 2008 a novembro de 2009, Mark Boyle resolveu fazer uma experiência de viver um ano sem usar o dinheiro. Ele criou uma comunidade chamada Freecommunity, sei lá como se diz isso, onde as pessoas relatam suas necessidades, umas outras, e compartilham entre si os bens que possuem. Cada um contribui, seja com suas habilidades ou com suas posses. Parece difícil, não é verdade? Você tentaria viver assim, sem dinheiro? Sabendo usar o dinheiro. Mãe, por que a senhora está chorando? Estou emocionada, meu filho. Passou na história a história de uma menina que não tinha nada e agora ela é uma empresária muito bem-sucedida. Não é fácil ser bem-sucedido, meu filho. Tem que saber cuidar muito bem do dinheiro. Como assim? Quem sabe usar o dinheiro conserva seu patrimônio. Quem não sabe perde tudo que não tem. Como dizem, o dinheiro na mão é vendaval. Então o que acontece? Nessa historinha ele comenta exatamente pessoas que conseguem sair da miséria montando um negócio, abrindo um negócio, sendo um empreendedor. Não é fácil, é difícil fazer isso, certo? Porque você tem que saber administrar bem o seu dinheiro. E muitas pessoas também conseguem sair da miséria com dedicação no esporte. Você vê muitos exemplos aí de pessoas no futebol, no basquete, na ginástica, em vários lugares que conseguiram sair da miséria e agora têm um bom estilo de vida pelo esporte. Lições para a nossa vida. Seja voluntário em projetos que auxiliam pessoas carentes. Assim você contribui para um país melhor. Aprenda a guardar dinheiro. Ele é muito importante em necessidades. Por isso é importante ter sempre uma reserva. O dinheiro vai embora com muita facilidade. Então tome cuidado para não gastar demais e colocar seu patrimônio em risco.
A administração do dinheiro é essencial para criar um patrimônio e ela que dirá se na sua casa vai faltar ou sobrar dinheiro.